Olá, meus amigos, minhas amigas, aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita, mais um momento de esclarecimentos para todos nós, nesta busca incessante por conhecermos a verdade, para alcançarmos a nossa liberdade através do despertamento espiritual. Por isso que é preciso que agradeçamos a Deus pela vida, por mais esta oportunidade que o Senhor nos oferta. Agradecermos a Jesus, nosso Mestre e Senhor, guia e modelo para toda a humanidade, por estes ensinamentos maravilhosos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em seus evangelhos de amor. Aos espíritos amigos é preciso que agradeçamos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para mais um momento de estudos, mais um momento de reflexões em nome do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade. Então hoje aqui nos encontramos mais uma vez para estudarmos mais uma questão de O Livro dos Espíritos. Nesta caminhada que estamos realizando, estudando esta obra fabulosa, a espinha dorsal, a coluna mestra da doutrina espírita, que é o Livro dos Espíritos, composto por 1018 questões. Então hoje trouxemos aqui para as nossas reflexões, seguindo a sequência cronológica de cada questão, na ordem que elas foram postas aqui neste livro. Hoje a questão de número 43. Questão de número 43, que está na parte primeira, ou livro primeiro, porque o Livro dos Espíritos ele é dividido em 4 partes, ou em 4 livros. Esta parte primeira, ou livro primeiro, que trata acerca da origem das coisas, como tudo começou. Então a questão de número 43 está aqui na parte primeira, no capítulo 3º, que tem como título Da Criação. E a questão número 43 é a primeira questão que inicia um novo assunto acerca da formação dos seres vivos. Porque no nosso último encontro, quando estudamos a questão de número 42, nós até então estávamos estudando acerca da formação dos mundos, a formação física dos mundos, como a Terra se formou, por exemplo. E nesta questão 43, como dissemos, começa um novo assunto que é acerca da formação dos seres vivos. Como e de onde vieram os seres vivos que habitam a Terra na atualidade? Como a Terra começou a ser habitada? De onde vieram estes seres? Como apareceu na Terra, ou de onde surgiram os seres humanos? Como se formaram as raças que divide e subdivide da nossa forma de enxergar aqui na Terra, os seres humanos, essa diversidade de raças, mas que fazem parte de uma única família, a família humana. Então, na questão de número 43, Kardec quis saber o seguinte: quando começou a Terra a ser povoada? Então, Kardec foi direto ao ponto, querendo saber da espiritualidade superior exatamente quando a Terra começou a ser povoada. E aí os espíritos amigos não responderam a Kardec nem a nós quando isto aconteceu.
Então, nós não temos condições ainda de recebermos esta resposta, dependendo da superioridade maior ou menor da espiritualidade. Eles também não têm esta informação exata, ou não têm autorização do plano superior para nos informar. Então aqui eles responderam da seguinte maneira, que no começo tudo era caos. Então aqui eles começaram dizendo que no começo de tudo aqui na Terra era um verdadeiro caos. Tudo era caos. Os elementos estavam em confusão. Então todos os elementos dispersos aqui estavam em confusão. Pouco a pouco, dizem eles, pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram então os seres vivos apropriados ao estado do globo. Então aqui eles falaram de uma forma geral que no início tudo era uma verdadeira confusão. Pouco a pouco, cada coisa foi tomando o seu lugar, como nós conhecemos nos dias de hoje. Foram surgindo as condições necessárias para a aparição ou surgimento dos primeiros seres vivos aqui na Terra, conforme eles dizem aqui, mas não falando, não revelando para nós em que data isto aconteceu. Mas como nós sabemos, isto aconteceu há bilhões e bilhões de anos atrás, porque conforme nos esclarece o espírito André Luiz, em um dos livros que compõem aquela série A Vida no Mundo Espiritual, a nossa caminhada na condição de princípio inteligente, desde as águas, já que a vida aqui na Terra teve início nas águas do oceano, conforme veremos também nas palavras de Miramês. Então a nossa caminhada desde aquela condição de um ser unicelular, ali uma ameba, por exemplo, até chegarmos à condição dos primeiros rudimentos de pensamento, os primeiros rudimentos da nossa razão, o nosso pensamento de forma rudimentar, foram alguns milhões de séculos. Ele coloca lá 15 milhões de séculos, que seria ali aproximadamente 1 bilhão e 500 milhões de anos, até chegarmos aqui na Terra, ter algum ser humano com os primeiros rudimentos de razão. Então aqui fechamos esta questão número 43 nas palavras da espiritualidade superior, respondendo a Kardec, para darmos continuidade às reflexões, buscando mais esclarecimentos, ampliando aqui esta resposta da espiritualidade, porque, como nós sabemos, as informações vão chegando para nós à medida que nós formos nos qualificando, nos preparando para recebermos as respostas. Então, na época, lá em 1857, quando a espiritualidade trouxe para Kardec aquela resposta ainda ali meio emblemática, não tão ampliada, mas de uma forma bem resumida, era o que tínhamos condições de receber naquela época. Então, 100 e tantos anos depois, a espiritualidade vem mais uma vez na figura do espírito Miramês para ampliar os esclarecimentos acerca dos seres vivos, a formação dos seres vivos aqui na Terra. Então aqui no livro Filosofia Espírita, volume 1º, já que são 20 volumes que compõem esta coletânea, então no volume 1º, capítulo de número 43, os seres vivos. Então Miramês faz aqui um estudo mais ampliado da questão número 43, começando da seguinte maneira, que os planetas do sistema solar são filhos do grande astro. Então aqui ele já começa nos esclarecendo que todos os planetas
que estão circulando na órbita do Sol são filhos do grande astro, e é por essa afinidade que circulam em torno de sua gênese. Ou seja, todos estes planetas que circulam em torno do Sol são filhos do Sol, ou seja, tem como origem, ou seja, a sua gênese é o Sol, por vínculos à harmonia de onde vieram, que na profundidade da palavra, isto significa amor. Então aqui ele nos fala de afinidade, vínculo à harmonia, e ele diz que isto significa amor. E aí ele acrescenta que a Terra nos seus primórdios era como uma luz líquida a solidificar-se. Então aqui ele nos chama a atenção que no início de tudo, e a nossa ciência mostra, já tem condições de mostrar isto, que no início, quando a Terra se desprendeu, aquela nebulosa se desprendeu do Sol, era como uma luz líquida a se solidificar, era uma bola de fogo, ou seja, aqui ele fala de uma luz líquida, assegurada por fios invisíveis, que hoje nós conhecemos com o nome de gravidade. Então aqui ele nos chama a atenção que a Terra, desde o início, desde quando ela se desprendeu parcialmente, porque ela continuou ligada, ela está presa ao Sol por fios invisíveis que nós conhecemos com o nome de gravidade. E a temperatura elevada vem comprovar de onde ela veio, e ainda resta no centro do planeta algo da fonte geradora expelida para a superfície por alguns dos vulcões ainda existentes em vários pontos do mundo. Então aqui ele fala do calor que ainda existe no centro da Terra, ainda existe este fogo, conforme nós sabemos, esta condição de luz líquida no centro da Terra, e que constantemente isto vem à tona, vem à superfície através dos vulcões, que são esses respiradouros que tem aqui na Terra. Então aqui ele nos chama a atenção para isto, que no início isto era na superfície, era tudo uma luz líquida, não tinha condições para vida nenhuma. E à medida que os séculos foram se passando, isto foi se acalmando, foi esfriando. Então aí ele diz na sequência que o germe da vida foi colocado por Deus em toda a sua formação, que passou a dormir no seu berço, esperando o óvulo da divindade para dar início à formação dos seres vivos no planeta já solidificado e refeito da grande confusão telúrica. Então aqui ele fala desta confusão telúrica, ou seja, aquilo que provém da Terra, aquela confusão da própria Terra, mas que já existia o germe da vida depositada pela divindade aqui na Terra. E aí ele diz na sequência como iniciou o processo de resfriamento para ir chegando àquelas condições necessárias para a vida, para a formação da vida aqui na Terra. Então ele diz que chuvas e tempestades assolaram toda a superfície milhares de anos consecutivos. Então ele diz que chuvas e tempestades assolaram toda a superfície milhares de anos consecutivos na formação dos mares, guardando no seu seio fecundo as águas para que surgissem os rios. Então aqui ele fala do surgimento dos rios, dos mares, então de chuvas que assolaram a superfície da Terra por milhares e milhares de anos consecutivos, trazendo água para a Terra. E na sequência ele fala da formação dos chamados lençóis freáticos, que nós conhecemos nos dias de hoje, de onde nós tiramos
água doce para o nosso sustento, o sustento da vida. Então ele diz da seguinte maneira, que lençóis e mais lençóis de águas intercruzaram-se nas entranhas da terra, conservando-se e esperando a necessidade ou as necessidades humanas, como bênçãos do Senhor. No cair das chuvas, outra chuva de fluido aconteceu. Então ele diz que junto com o cair da chuva, outras energias, outros fluidos estavam caindo também sobre a terra, e ele acrescenta, processando-se assim a simbiose, para que os elementos primitivos pudessem acasalar-se com o que estava chegando e a vida expressar de variadas formas. Então assim, Miramês vai nos explicando de uma forma também ainda superficial acerca da formação da vida aqui na Terra. E aí ele acrescenta que foi no seio térmico dos oceanos que surgiram os primeiros passos da vida na Terra. Então aqui ele nos lembra que os primeiros rudimentos de vida aqui na Terra surgiram no seio térmico dos oceanos. Exatamente por isto que o nosso corpo, a sua maior parte é água, porque nós viemos da água. Então aqui ele nos fala que os primeiros passos da vida na Terra surgiram no seio térmico do oceano. Tudo isso idealizado e amparado pelos instrutores da vida maior, sem perda de um segundo sequer nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo como comandante da casa de Deus. É por isso que nós encontramos na questão de número 625, quando Kardec questionou aos espíritos amigos qual foi aquele tipo mais perfeito que Deus enviou à Terra para servir de guia e modelo para toda a humanidade. E os espíritos amigos responderam a este questionamento de Kardec com uma única palavra: Jesus. Então Jesus, conforme aqui nos fala também Miramês, é o comandante maior da casa de Deus, e é por isso que ele escolheu vir ter conosco pessoalmente há 2000 anos atrás, para nos mostrar tudo o que ele nos mostrou na prática, na condição de conhecedor de todos os processos, de todos os meandros da vida, porque ele trabalhou pessoalmente na formação de tudo que nós temos aqui na Terra, na condição de comandante maior da casa de Deus. Então aqui Miramês nos fala desta forma, que tudo isso idealizado e amparado, bem como sustentado pelos instrutores da vida maior, sem perda de nenhum segundo sequer. E isto, sem perda de nenhum segundo sequer, mesmo assim, levaram-se bilhões e bilhões de anos até que surgiram os primeiros rudimentos da vida, aqui naquela condição e nas formas unicelulares. Então aqui ele nos fala sem perda de nenhum segundo sequer, nas suas visões benfeitoras, tendo o Cristo como comandante maior da casa de Deus. E acrescenta Miramês que o Mestre traçou os caminhos a seguir e ordenou a execução. Então Jesus fez o mapa. Jesus, conforme ele diz aqui, traçou os caminhos a ser seguidos e ordenou a execução, dando a sua magnânima assistência permanentemente. Então Jesus, conforme ele nos chama a atenção, ele traçou os caminhos e ordenou a execução, e não virou as costas, e não deixou por conta dos outros, mas, conforme ele diz,
deu a sua magnânima e continua dando a sua magnânima assistência permanentemente. Então Jesus, ele não foi embora após ele ter sido assassinado aqui na Terra 2000 anos atrás aproximadamente. Ele continua conosco, ele está conosco comandando a casa de Deus na condição de comandante maior, governador espiritual do planeta Terra. Ele continua, assim como sempre esteve conosco, ele continua conosco. E aí diz Miramês na sequência que os seres vivos datam de bilhões de anos. Ele não coloca uma data, não precisa aqui uma data, mas ele diz que de bilhões de anos, há bilhões e bilhões de anos, já existem seres vivos aqui na Terra. Aí ele diz, sem que possamos nos certificar da verdadeira data, por nos faltarem recursos para tais determinações. Então aqui Miramês nos esclarece que faltam recursos, até para eles, para determinar a data de quando tudo isto começou, quando surgiram os primeiros seres vivos aqui na Terra. Mas ele diz que isto já transcorreram bilhões e bilhões de anos sem que possamos certificar da verdadeira data por nos faltarem recursos. E acrescenta que os agentes vivos foram se agrupando por afinidade intrínseca, aparecendo os movimentos automáticos das formas unicelulares que se dividiam, dando nascimento a outras da mesma espécie pela força do princípio espiritual. Então aqui ele nos chama a atenção que através desses movimentos automáticos, os agentes vivos foram se agrupando por afinidade. Primeiro surgiram estas formas unicelulares e foram se agrupando e foram ampliando, assim como nós, no início, para a formação deste nosso corpo físico, no momento da fecundação, lá no ventre da nossa mãe, no útero da nossa mãe, começamos assim, e de uma célula multiplicou-se e foram multiplicando até chegar aos bilhões, trilhões de células e formar o nosso corpo humano. Então, lá no útero da nossa mãe, conforme a nossa ciência, a nossa medicina mostra, nós passamos por uma série de transformações. No início não tínhamos uma forma definida como a forma humana, como nós nascemos ali na figura de um bebê. Nós passamos por uma série de transformações até ter esta forma definida. Então aqui Miramês nos fala que esta caminhada também aconteceu desse jeito, começando naquela condição unicelular e comandado sempre pelo princípio espiritual. E ainda ele diz, eis que o progresso dominou e vários outros agrupamentos se processaram sob a visão espiritual e formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas. Formas variadas foram surgindo na extensão infinita das águas, com a sua característica de conservação e com o ambiente necessário à proliferação dos ensaios protozoários, ou seja, aqueles animais unicelulares rumo às vidas aperfeiçoadas. Então tudo começou desta forma, lá através daqueles protozoários ou aqueles animais unicelulares, e a lei do progresso foi nos levando rumo às vidas aperfeiçoadas. Sem sombra de dúvida que é uma caminhada de bilhões e bilhões de anos e, sem sombra de dúvida ainda, uma caminhada belíssima sob o comando da espiritualidade superior,
conforme nos disse anteriormente, sob o comando e sobre a ordenação de Jesus, a execução deste trabalho belíssimo sobre a nossa vida, sobre a nossa caminhada. E aí ele diz na sequência da seguinte maneira, que nesta escalada evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da mônada espiritual, de corpo a corpo, séculos e milênios se evaporaram. Então, deste princípio espiritual, animando corpo a corpo, séculos e séculos se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo. Então, Miramês aqui coloca de uma forma até poética que nessa escalada evolutiva biológica, onde a ciência se perde na passagem da mônada espiritual de corpo para corpo, ou seja, o espírito, este princípio inteligente, o início de tudo, passando de corpo para corpo, séculos e milênios se evaporaram como simples fumaça nas ventanias do tempo e surgiu como glória da própria evolução, o corpo humano, como Cristo idealizou antes que a Terra fosse. Então aqui Miramês nos esclarece, também de uma forma superficial, que o nosso corpo humano, este corpo humano já hoje bem mais aperfeiçoado, foi idealizado pelo Cristo antes que a Terra fosse. Ou seja, Jesus já tinha idealizado o corpo humano que através de bilhões e bilhões de séculos surgiria aqui na Terra. Ele já tinha este mapa biológico, digamos assim, esse croquis, este desenho, há bilhões e bilhões de anos atrás, antes que a Terra fosse. Na nossa contagem, de acordo com a nossa ciência, aproximadamente 5 bilhões de anos atrás, Jesus já tinha este mapa. Não sabemos, aqui estamos falando de acordo com a contagem da nossa ciência, que a Terra teria aproximadamente 5 bilhões de anos. Então aqui ele nos esclarece que antes que a Terra surgisse, Jesus já tinha o mapa do corpo humano. E aí ele diz que o corpo humano surgiu como glória da própria evolução, como o Cristo idealizou antes que a Terra fosse. E acrescenta que o corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura. Então, o nosso corpo, o corpo humano, este instrumento, esta máquina complexa que nós temos à nossa disposição, é um universo em miniatura, como já sabemos, e aqui Miramês nos esclarece ainda mais, de uma forma mais ampla, que o corpo humano é, pois, o retrato do universo em miniatura, filho de bilhões de anos, pelo empuxo, ou seja, pela força da própria vida de Deus. E aí ele encerra dizendo o seguinte, que estamos aqui dando apenas alguns traços dos princípios dos seres vivos. Então aqui Miramês, encerrando estes estudos, ele ainda nos esclarece que aqui ele está apenas dando alguns informes, algumas notícias superficiais acerca dos princípios dos seres vivos, ou seja, da formação dos seres vivos aqui na Terra. Porque o estudo, diz ele, o estudo é fascinante, entretanto, requer para isto acentuada compreensão, muito amor. Sem ele, ou seja, sem amor, a sabedoria se perde nos labirintos das teorias. E aí ele nos faz um convite, ele nos faz um maravilhoso convite para todos nós. Convidamos todos os seres humanos
que desejam entender e pesquisar as coisas do passado, a dar as mãos à reforma íntima. Não dar as mãos fisicamente, mas dar as mãos à reforma íntima, à autoanálise, ao aprimoramento próprio. Somente por esta porta do aprimoramento próprio nós poderemos entrar na escola divina dos conhecimentos da genealogia dos seres vivos, para depois buscar com mais segurança os caminhos do Espírito. Então aqui ele nos chama a atenção que só através das portas da reforma íntima, da autoanálise, do aprimoramento próprio, nós teremos condições de entrar para a escola divina do conhecimento da nossa origem física, para depois nós também buscarmos com segurança os caminhos do Espírito. Reflitamos acerca disto, meus irmãos e irmãs. Um abraço fraternal a todos e a todas e, mais uma vez, muito obrigado. E até breve, meus irmãos e irmãs, em nome do Senhor Jesus, quando aqui voltaremos a nos reunir para darmos continuidade a esta busca incessante por conhecermos a verdade com Jesus de Nazaré. Até breve, meus irmãos e irmãs.